Amados, palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 5, diz assim: da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Verso 19: e sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe honrou, não queimou aroma como queimara seus pais. Verso 20: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Guarde isso. Jeorão se foi, sem deixar de si saudades. Agora, Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha a diferença de Jeorão em relação a Abel. Um morre, e o seu nome é riscado da memória do seu povo. O outro morre, mas a Bíblia diz que mesmo depois de morto, ainda influencia, ainda ensina, ainda prega, ainda fala. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que desta vez ele seria julgado, condenado e decapitado. Por isso, no verso 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos podem dizer amém? Eu estava um dia no meu momento devocional, lendo mais uma vez a palavra, e quando eu cheguei naquela parte do Evangelho segundo Marcos, onde Marcos nos dá a relação de todos os nomes dos discípulos de Jesus, quando eu li assim, no final, Judas, vírgula, o traidor. Judas Iscariotes, vírgula, aquele que o traiu. O Espírito Santo me fez uma pergunta muito séria. O Espírito Santo me perguntou assim: como você quer ser lembrado? Judas Iscariotes, vírgula, o traidor. Aí o Espírito Santo me pergunta: como você quer ser lembrado? Não basta deixar uma herança, nós precisamos deixar um legado. Herança é o que eu deixo para os meus filhos. Legado é o que eu deixo nos meus filhos.
Herança mal administrada acaba. Legado, não. Legado é aquilo que ficará, que não pode ser destruído depois que eu for. E todos nós estamos indo. Até porque a morte é uma fila. E cada um tem o seu número. E a fila está andando. E é a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente, não é verdade? Inclusive o meu lugar está disponível. Como você quer ser lembrado? Se você morresse hoje, qual seria a frase que te definiria no seu epitáfio? Qual é a frase que a sua família colocaria? Qual é a frase que os seus amigos colocariam? E qual é a frase que Deus colocaria no seu túmulo que te definiria? Qual é a frase? Se você quer se tornar alguém inesquecível, a semelhança de Paulo, a semelhança de Daniel, ou a semelhança de Jó, ou a semelhança de Abel, você precisa se preocupar com algumas marcas de um líder inesquecível. Por isso, olhe para livro de Jó, capítulo 1, verso 1, qual deveria ser a sua primeira marca de um líder que quer ser como Abel e não como Jeorão. A Bíblia começa assim, o texto de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, não era um judeu. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, inteiro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nesse livro eu começo com esse tópico: não basta carisma, é preciso caráter. É um perigo quando o seu caráter não sustenta o peso do seu talento. Se você tiver um caráter vulnerável, incapaz de sustentar o peso do seu talento, lamento lhe dizer que você será mais um Sansão, que começa bem, mas termina tragicamente mal. Gente, a ordem tem que ser essa do livro de Jó: ser, fazer e ter. Vamos repetir? Ser, fazer e ter. Se não, preste atenção que a Bíblia começa nesse texto dizendo: era este homem íntegro. Primeiro, Jó era. Depois, no verso de número 3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Ou seja, ele era o mais rico do seu tempo na sua terra, o mais rico. Ele tinha. O problema é que ter sem ser é um ter maligno. Ter sem ser é um ter diabólico. Ter
sem ser é um ter, através de tudo isso que nós estamos vendo no Brasil. A maior crise no Brasil não é política. A maior crise no Brasil não é social. A maior crise no Brasil não é econômica. A maior crise no Brasil é moral. É uma crise de integridade. Aí um instituto sério de pesquisa fez uma pesquisa para saber quais eram as 3 classes mais desacreditadas na nação. Primeira, ganhou os políticos. A primeira classe mais desacreditada. A segunda, a polícia. Pasmem, a terceira, os pastores. Preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro. Aí, no capítulo 1, verso 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Eu não posso viver sem esta consciência. Eu estou sendo observado pelo diabo. Observaste tu a meu servo Jó? Se Deus marcasse uma reunião hoje à noite com o diabo para falar a teu respeito, o que Deus teria para dizer ao diabo sobre você? Reputação é o que os outros pensam que eu sou. E se você tiver um bom verniz religioso, se você souber um pouco sobre coreografia de culto, se você souber um pouco sobre manipular através de uma boa oratória, sua reputação fica muito interessante. Reputação é o que vocês pensam que eu sou ao me ver falando na televisão sobre família, no YouTube sobre casamento, aqui sobre liderança. Isso é reputação. Caráter é o que o diabo sabe que eu sou. Observaste tu a meu servo Jó? Caráter é o que eu sou quando ninguém está me observando. Só que eu não posso esquecer que não só o diabo me observa, mas a Bíblia diz que aquele que tem os olhos como chama de fogo que penetra o impenetrável, destes olhos eu não escapo. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem íntegro, homem reto, homem que se desvia do mal. Agora eu lamento dizer para vocês que esta crise de integridade
não é uma crise que está apenas para o lado de fora dos portões da igreja, ela está dentro dos portões da igreja. Veja que quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ou seja, não basta você ser um soldado, você precisa ser um bom soldado. No verso 4 ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando eu leio essa epístola pastoral, eu percebo que Paulo estava talvez sem ter consciência clara, ele estava dizendo para Timóteo: não basta começar bem, você precisa terminar bem. Timóteo, olha para mim, veja como eu comecei e veja como eu estou terminando. Combati o bom combate, completei a carreira e não me vendi, e não me perdi, e não negociei valores, não negociei princípios, não negociei minha moral. Timóteo, não basta começar bem, agora você precisa terminar bem. E para você terminar bem, seja um bom soldado focado. Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Porque o soldado em serviço não se embaraça com os negócios desta vida. A melhor maneira de você definir foco é saber dizer não sempre que necessário. A melhor maneira de você definir foco é saber dizer não a tudo aquilo que pode te embaraçar. O soldado em serviço não se embaraça com os negócios desta vida. Ele está focado no seu chamado, na sua missão. Ele sabe dizer não, mas vai te dar lucro, mas vai me desviar do propósito, vai me desfocar. Então, não! Ele continua. Você quer terminar bem? Verso de número 6. O lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha. Ministério, fica claro, é uma chamada para o sofrimento. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ministério não é um chamado para Disneylândia eclesiástica. Ministério não é uma chamada para se enriquecer usando de forma indevida um dinheiro que não é seu. Ministério é uma chamada para o sacrifício. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Me lembro que o meu filho, quando era bem pequeno, Douglas, e eu todo empolgado, eu perguntei para ele: o que você quer ser quando crescer?
E ele pequeno disse assim: pastor. Eu disse: glória a Deus, desde pequeno chamado. Aí eu perguntei para ele: por quê? Ele disse: para dormir no hotel, andar de avião, almoçar em restaurante e a igreja pagar. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Se esta for a sua motivação, é maligna. Se esta for a sua motivação, é diabólica. Preste atenção, foco, soldado. No verso de número 6, o lavrador que trabalha. É inadmissível um pastor dormir todos os dias até às 11 horas da manhã. É inadmissível gente preguiçosa no ministério. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O que Paulo está dizendo é que se você trabalha, você pode sentar à mesa e usufruir do melhor que está na mesa. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha não é digno de sentar à mesa. Trabalho. Quem nada faz, nada vale. A única razão que justifica a sua presença no ministério é o seu serviço. E quem não vive para servir, não entendeu por que está vivo. E aí, Jesus poderia terminar o seu ministério antes de ir para a cruz, realizando um milagre, provocando espetáculo midiático em Jerusalém, para que todos dissessem: ele é o cara. Em vez disso, ele se recolhe com os seus discípulos no lugar da última ceia, e ele pega uma bacia, e ele pega uma toalha, e ele vai mostrar para os discípulos qual é a essência do Evangelho. E ele começa a lavar os pés. Essa cena me impressiona. Sabe por quê? Depois da cruz, é a cena que mais mexe comigo. Porque é o Criador lavando os pés das criaturas. Porque é o Senhor lavando os pés dos servos. Porque é o Santíssimo lavando os pés dos profanos. Porque é o perfeito lavando os pés dos imperfeitos. Não foi difícil lavar o pé de Pedro, nem de João, e nem de Filipe. Difícil foi chegar diante dos pés de Judas e saber que Judas era o traidor. Você só estará pronto para servir no ministério o dia em que você estiver pronto para lavar os pés de um traidor. O lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Só que Paulo continua. Ele usa agora uma outra figura. E ele diz no verso 15, procura apresentar-te a Deus. Antes ele fala do atleta. Ele diz que o atleta não pode ser coroado. Antes, no verso 5, ele diz que o atleta não é coroado se não correr
se não militar legitimamente. Se o soldado tem a ver com foco, se o lavrador tem a ver com trabalho, e o resultado, o atleta tem a ver com disciplina. Você nunca vai encontrar um atleta que alcançou o primeiro lugar no pódio sem que antes ele tenha sofrido a dor da disciplina. Preste atenção. Quem não aceita a dor da disciplina, amanhã chorará com a dor do remorso. Disciplina. Muitas pessoas querem chegar aonde alguns chegaram, mas não estão dispostos a pagar o preço que estes pagaram. Não há coroação sem disciplina, e aqui Paulo não fala só sobre disciplina, Paulo fala também sobre integridade, que é correr obedecendo às regras. Ele tinha em mente os jogos nas Olimpíadas na Grécia. Ele tinha em mente não só a disciplina do atleta, mas a integridade na disputa. E ele continua no verso 15, usando agora uma outra figura: procura apresentar-te a Deus aprovado. E ele não está dizendo, procura apresentar-te ao ministério, procura apresentar-te ao presbitério, procura apresentar-te à comissão que avalia e aprova. Ele diz, procura apresentar-te a Deus. Ou seja, Timóteo, antes de servir o rebanho, seja aprovado por Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um dia Samuel reuniu o povo, se apresentou e disse, de quem eu peguei dinheiro? De quem eu aceitei o suborno? Com quem eu agi faltando com integridade? Amados, eu acho isso maravilhoso. Quem pode me acusar de alguma coisa? Qual a mulher que pode se levantar e dizer que eu não a tratei com dignidade e respeito? Qual é o homem que pode se levantar para apontar no meu caráter falta de integridade? Procura apresentar-te a Deus aprovado, porque se Deus te aprovar, consequentemente o povo te aprovará. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, ele continua. Agora ele usa já uma outra figura, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo está deixando claro para todos nós que a longevidade do nosso ministério depende da profundidade do nosso caráter. Eu vou repetir, a longevidade do nosso ministério depende
da profundidade do nosso caráter. Pensamentos, sentimentos, ações, hábitos, caráter, destino. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas e o nosso caráter também. Paulo está dizendo: tem soldados e bons soldados. Escolha ser um bom soldado. Tem lavrador que não trabalha e tem lavrador que trabalha. Escolha ser um lavrador que trabalha. Tem obreiro reprovado e tem obreiro aprovado. Escolha ser um obreiro aprovado. E quando ele chega nos vasos, ele diz: tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, tem vaso de barro. A escolha é sua. O que você quer ser na casa de Deus? O que você quer ser no ministério? A escolha é sua. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, tem vaso de barro. Alguns destes é para honra, alguns destes é para desonra. Para que serviam os vasos de ouro, de prata? Chegava uma visita nobre. Me lembro que um dia eu recebi em casa pastor Abe Uber. Gente assim, a gente coloca vaso de ouro, vaso de prata, não é? Uma vez eu recebi o pastor Silas Malafaia na minha casa. Gente assim, você tem que colocar vaso de ouro. Eram vasilhas usadas para momentos nobres da casa. Agora, para que servia o vaso de barro ou de madeira? Ou para colocar o lixo, ou para servir de vaso sanitário, ou de pinico. A minha pergunta para você hoje é: que tipo de vasilha você é na casa de Deus? Qual é a escolha que você está fazendo? Eu visitei uma cidade nesta nação. E o irmão que me levou me contou uma história chorando. E ele dizia: eu fui membro de uma igreja, pastor. Tinha 1000 membros a igreja. De repente uma mulher abriu a boca e disse que estava tendo um caso com o pastor. Pressionaram ela. E ela disse: mas não é só o pastor. É com o vice-pastor também. Pressionaram ela. E ela disse: mas não é só com o vice-pastor. É com aquele que lidera todo o trabalho de células. 3 que decidiram ser o vaso sanitário da igreja. 3 que decidiram ser a lata de lixo da igreja. E sabe qual foi a implicação disto? A igreja acabou. Aquela igreja local acabou. Eu ouvi um testemunho de um homem que ele estava na sua sala, um pastor, no seu escritório. Ele chamou a secretária. A secretária veio para ver algo nos arquivos, no armário. A secretária entrou, ele olhou para ela e continuou trabalhando. Ela entrou, mexeu nos arquivos, saiu, fechou a porta. Quando ela saiu, ele ligou para o seu copastor,
Vem aqui, por favor. O seu pastor auxiliar entrou, fecha a porta. Ele se levantou e disse: eu vou dobrar o joelho aqui. E você vai colocar a mão sobre a minha cabeça e orar. Porque a minha secretária entrou e saiu, e algo passou na minha cabeça que eu não admito. Eu não aceito. Eu nunca abro mão do meu desejo de ser vaso de honra e nunca de desonra na casa de Deus. E aquele homem dobra o joelho, chorando, e o seu pastor auxiliar ora por ele. A minha pergunta é: qual é a nota que você daria para a sua integridade hoje? A maneira como você trata a sua mulher dentro de casa revela o substrato do seu ser. A maneira como você trata a sua mulher revela muito do seu caráter. Quem não sabe tratar a sua esposa com honra, dignidade, respeito e afetuosidade não está pronto para cuidar da noiva do cordeiro. A maneira como você trata os teus filhos revela muito do teu caráter. Se os meus filhos não podem dizer: pai, eu vejo Deus em você, algo está errado em mim. Seja aprovado por Deus e dentro da sua casa, senão a tua liderança será uma farsa. Senão aos olhos do diabo, você será uma piada constante. A minha pergunta para você é: se dependesse da tua esposa assinar, você seria pastor? Se dependesse dos teus filhos assinarem, você seria pastor? Se dependesse da tua sogra assinar, você seria pastor? Se dependesse dos teus cunhados assinarem, você seria pastor? O que a sua família está falando a teu respeito? Capítulo 4 de 2 Reis. Aquela mulher vai ao profeta Eliseu e diz assim: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu disse para minha mulher e para os meus filhos: quando eu morrer, eu quero merecer esta frase no meu epitáfio: ele temia ao Senhor. A maneira como você lida com o dinheiro, seja o teu dinheiro, ou seja o dinheiro da igreja, revela muito do seu caráter. Um dia eu cheguei num restaurante e eu fiquei triste com uma cena que eu vi. Alguns pastores disseram: pode pedir, come, bebe, pode pedir aí, pode pedir, a igreja vai pagar mesmo. Um dia eu vi meu pai como pastor, recolhendo prego usado numa construção, recolhendo a areia que estava se desperdiçando,
Eu disse: pai, é um pouquinho de areia, são alguns pregos amassados. Ele disse: não, filho, aqui está o dízimo de viúvas, aqui está o dízimo de assalariados, aqui está a oferta de gente que deixou às vezes de comer carne uma semana para ofertar. Meu filho, esse dinheiro tem que queimar na mão de um pastor. A maneira como eu lido com o dinheiro da igreja, com o meu dinheiro ou com o dinheiro do outro, revela muito do meu ser, dos meus valores, do meu caráter, da minha integridade. Aí eu termino convidando você para ler um conselho de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Para quem não sabe, Timóteo, na concepção moderna para a seleção de líderes, ele nunca seria escolhido. Doente, anêmico, susceptível a enfermidades, introvertido, sem nenhum carisma, e na concepção dos bispos daquela época, muito novo. Para ser bispo tinha que ter no mínimo 50 anos. Timóteo não tinha mais do que 30 anos, não tinha, era muito novo. E aí ele está preocupado. Como ser pastor na igreja de Éfeso? Como substituir o maior bandeirante do evangelho, Paulo, sendo tão jovem? E aí ele diz: ninguém despreze você porque você é jovem. Ninguém. Seu exemplo. Essa história, irmão, não olha para mim não, olha para Jesus. Não olha para mim não, olha para Jesus. Isso é conversa para boi dormir. Não olha para mim não, olha para Jesus. Paulo diz assim: você aceitou ser chamado? Você é um vocacionado? Você aceitou o chamado para integrar o time dos chamados e vocacionados? Seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele estava dizendo: Timóteo, seja como eu. Diga para os seus liderados: podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Podem me imitar, porque eu estou imitando Jesus. Eu falei só apenas de uma qualidade, são 37, você pode adquirir meu livro lá, tá? Há uns 35 anos atrás eu tive assim uma experiência que não desejo para ninguém. Eu estava viajando para uma cidade para participar de um congresso de jovens, quando na estrada o policial rodoviário parou o ônibus e gritou: Josué Gonçalves. E eu, jovem: pois não, entre em contato com a sua casa, porque alguma coisa estranha está acontecendo lá. Eu desci do ônibus, fui um orelhão, o ônibus foi embora, e quando eu ligo para minha casa, ninguém atende, eu ligo para o meu irmão Marcos, o mais velho, ele pensando que eu sabia,
e estava ligando para ele, para informá-lo, ele solta essa. Eu disse: Marcos, o que está acontecendo? Você sabe? Não. Marcos, você sabe o que está acontecendo? E ele disse: que o pai bateu o carro, quebrou o pescoço e morreu. Meu pai era pastor presidente da Assembleia de Deus em Bragança Paulista. Junto com ele morreu neste acidente o vice-presidente e um diácono. E a moça que provocou o acidente. Meu pai era um homem muito íntegro, muito amado. E eu me lembro que no velório do meu pai, eu tinha acho que 17 anos, veio o prefeito, o delegado, o promotor, o juiz, a cidade, o padre. Era um final de semana do Congresso de Senhoras. No sábado, quando deveria ser o grande momento do Congresso de Senhoras, foi a reunião fúnebre. Muitos pastores. O último a falar na cerimônia fúnebre foi eu. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse assim: eu não perco apenas um pai, eu perco um pastor, um amigo, um sacerdote, eu perco uma referência. Meu pai não deixou para mim 100 casas alugadas. Meu pai não deixou para mim 1.000, 2.000, 10.000 cabeças de gados numa fazenda. Meu pai não deixou para mim 5 milhões aplicados na bolsa de valores. Meu pai não deixou para mim uma fortuna, materialmente falando. Mas eu disse naquele dia, ele deixou aquilo que é a maior herança que um homem pode deixar, ou legado, para um filho. Ele deixou o seu caráter digno de ser copiado. Nunca vi meu pai mentir para ninguém. Nunca vi meu pai comprar e não pagar. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na frente dos filhos. Nunca vi meu pai estar envolvido em um escândalo. Nunca vi meu pai fazer alguma coisa que comprometesse sua moral, sua integridade e sua honra. Em um aniversário na igreja, a igreja superlotada, ele leu aquele texto de Paulo e ele disse para a igreja: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abel, Deus de Jó, Deus de Daniel, Deus de Paulo, Deus que nos conhece como ninguém mais nos conhece, Deus que nos sonda, Deus que nos esquadrinha, Deus que nos segue com o seu olhar. Como nós precisamos melhorar, Senhor. Nós não queremos ser terra da terra, nós queremos ser sal desta terra. Nós não queremos ser mundo do mundo, nós queremos ser luz deste mundo. Ajuda-nos a reproduzir o caráter de Jesus. Que dentro de casa a família olhe para nós e diga: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Deus em você. Que fora de casa, como sal, a gente provoque sede de conhecer a Deus nas pessoas, através do nosso testemunho da nossa vida. Pai, durante esses dias, revela onde é que está a falha no nosso caráter.
E nós queremos nos arrepender e nos expor diante da luz da Tua palavra. Transforma-nos nesses dias, liberta-nos nesses dias, corrige-nos nesses dias, sara-nos nesses dias, lava-nos nestes dias. Joga luz nas áreas escuras do nosso ser, traz à tona diante da luz da Tua palavra. Nós queremos sair daqui transformados, lapidados, corrigidos, marcados pela Tua glória, pela glória da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós não queremos sair daqui como aqui chegamos. Nós estamos nos submetendo à autoridade da Tua palavra e diante da glória da Tua santidade, porque nós queremos sair daqui um pouco melhor. No nome de Jesus. Amém.